O irmão que tem, né, vai do lado do irmão, vai lá, compartilhe com ele, com ela, né? Para que possamos todos nós, né, nos alimentarmos dessa palavra no qual Deus colocou no meu coração ao longo dessas semanas. Domingo passado não estava lá em Pelotas, na convenção de pastores, não consegui chegar a tempo, né? Mas graças a Deus, né, Deus derramou das suas bênçãos, né, aqui neste lugar. E hoje, né, primeira vez depois da convenção, estou aqui ministrando novamente algo que fui renovado, fortalecido. Ontem Deus provou disso com a presença dele aqui neste lugar, tão tremenda, e não é diferente nessa noite. Então, Salmos, verso 1, porque Salmos não são capítulos, são versos. Salmos 1, né, verso 3. Salmos 1, versos 3. O 3 primeiramente. Amém? Vamos ler. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Feche teus olhos, feche a tua Bíblia, vamos levar nosso pensamento ao nosso Deus. Soberano Pai que estás nos céus, muito obrigado por este momento, Senhor, no qual, Pai, nós escolhemos o melhor lugar para nós estarmos nessa noite, Pai, que é a Tua presença, Senhor. E nessa noite, Pai, que o Senhor venha aquecer os nossos corações e esclarecer a nossa mente, Pai, e que possamos entender que o mais importante de ser usado pelo Senhor é ser aprovado por Ti, Pai. Então, Pai, nessa noite, Senhor, faça aquilo, Senhor Deus, realmente, Senhor, que é necessário ser feito e realizado no nosso meio, Pai. Tens total liberdade, Pai, que aqui, Senhor Deus, o Senhor agir, o Senhor manifestar, Senhor. Realmente, Senhor, tem sido real no nosso meio, Pai. E sabemos, Pai, que nós somos limitados, mas a Tua palavra não tem limites para alcançar o coração humano, Pai. E nessa noite eu sei que não vai ser diferente, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento nessa noite. Nessa noite, eu quero falar sobre o segredo de uma vida enraizada, né? Ou sobre o sistema secreto das raízes. Temos uma palavra propícia para nós falarmos sobre esse tema nessa noite. Nós fomos criados para algo especial. Repita comigo, nós fomos criados para algo especial. Nós fomos criados para algo especial. Todo mundo quer um sentido, um legado, e Jesus chamou isso de fruto. Todos nós queremos um sentido, um legado, e Jesus chamou isso de fruto. É o legado do pastor Diogo que está aqui, continuou. Ou seja, o fruto dele permanece de pé. Tudo que está acontecendo lá atrás, ou seja, isso é um fruto. São legados. Jesus chamou isso de fruto. Então isso é muito importante. Quando eu e você fomos criados para dar fruto. Repita comigo, fomos criados para dar frutos. Então fomos criados para dar frutos. E se alguém permanecer nele, precisamos permanecer nele, e permanecendo nele vamos dar o quê? Muitos frutos. É uma palavra bem conhecida. Então fomos criados para dar frutos, mas muitos frutos, e esses frutos precisam permanecer. Se o fruto não permanecer, porque não foi fruto, pode ser qualquer outra coisa menos fruto, porque o fruto verdadeiro, ele permanece. Repita comigo, o fruto verdadeiro, ele permanece. Então, se não permanecer, é porque não veio da parte de Deus. Então é necessário nós realmente estarmos conforme João 15, do 5 a 16, que nos relata sobre a videira, que Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, e se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Ele continua o versículo, pois mim, vocês não podem fazer coisa alguma, vocês não me escolheram, palavra dizendo, mas eu escolhi para irem dele fruto, e fruto que permaneça. Então o fruto precisa permanecer. Ou seja, não foi eu, não foi você que viemos aqui neste lugar, não foi nós, mas foi o próprio Cristo que te chamou. E Jesus vem te chamar. Jesus te ama.
E Jesus deixava para nós o que? Frutificarmos, ou seja, para deixarmos um legado. Mas para isso precisamos estar nele e ele em nós. Ou seja, tem que haver uma conexão, uma sintonia, para que possamos fazer conforme a palavra. Então uma vida de fruto é algo que chama a nossa atenção. Repita comigo, uma vida de fruto chama a atenção. Então uma vida que dá frutos, que realmente o fruto permanece, ela vai chamar a atenção. E uma coisa importante e extraordinária que acontece através disso, de chamar a atenção, ela faz que nós queremos mudar toda a nossa vida. Jesus tem essa capacidade. Primeiro ele entra dentro de nós, damos a liberdade para ele. Ele começa a colocar as coisas no seu devido lugar, para que possamos o que? Frutificar. Se não tiver tudo no lugar certinho, como ele deseja, não vai ser fruto. Pode ser qualquer outra coisa, menos fruto. Grave isso. Então fomos criados para isso. Fomos criados para dar fruto. E sobre significância, sobre legado, transformação, é sobre o seu destino profético. Ou seja, nós somos chamados para transformar. Nós somos agentes de transformação. Mas para isso acontecer, nós precisamos estar ligados nele. Se eu não estiver ligado nele, nada vai acontecer. Porque as pessoas vão chegar às minhas imperfeições, porque eu também tenho erros, também sou falho. Se eu não realmente estar ligado, conectado com ele, vai sobressair o quê? As minhas imperfeições, os meus erros, as minhas falhas. Mas se eu estiver voltado nele, ligado para ele, aquilo que está na minha volta, aquilo que está ao meu redor, será transformado. Nós temos que entender isso. Como você conseguiria definir? Fruto. Jesus disse, se nós formos usar uma palavra, que o fruto é aquilo que resulta de vivermos nele. Repita comigo, o fruto é aquilo que resulta em vivermos nele. Jesus falou isso. Então se nós não resultar em viver nele, para ele e por ele, é porque ainda esse fruto não foi gerado. Está num processo. Nós vamos entender, vamos entrar mais nisso. Tem um livro que fala sobre raízes, que é o livro Enraizado, que define muito bem da seguinte forma. Eu anotei até a frase que diz: fruto significa que quando alguém provar sua vida, ela terá gosto de Jesus. Quando alguém estiver perto de você, ela vai sentir Jesus. Ela vai ver e exalar de você Jesus. Porque o fruto faz isso. E sei que muitos que estão aqui nessa noite já conseguem compreender isso e já desejam isso. Muitos aqui já receberam palavras dos céus maravilhosas sobre os seus dons, sobre os seus chamados, seus futuros. Nós somos chamados para a grandeza. Como fomos chamados para a grandeza. Para dar frutos, para fazer a vontade do Pai. Mas uma coisa que nós precisamos entender, que o fruto é a última coisa. Repita comigo, o fruto é a última coisa. O fruto é o que surge por último. É muito comum nós querermos já achar que aos 20 anos ou em outros momentos as oportunidades da nossa vida passarão. Mas para nós entendermos, precisamos entender que existe um processo até nascer esse fruto. Muitas vezes estamos com pressa porque queremos, principalmente na nossa geração, logo colocar os frutos em evidências e postarmos nas redes sociais, sem de fato realmente estarmos frutificando. Muitos têm confundido isto. E algo que eu aprendo que é importante é que não podemos confundir sementes com frutos. Semente é uma coisa, fruto é outra. Repita comigo. Não podemos confundir semente com fruto. Semente. E você vai plantar, vai cuidar, vai zelar, até que essa árvore possa dar fruto.
E sabemos que, dependendo da árvore, demora muito tempo. 8, 7 anos, 10 demora menos tempo, 2. Mas aí que está, é o processo daquela árvore. E muitos não entendem isso. Quando eu falo de árvores, eu estou falando de pessoas agora. Ou seja, o processo da vida do irmão Daniel foi o processo da vida dele. É diferente do processo da vida da irmã Fátima. Com ele, quem sabe, demorou um pouco tempo, para ela vai demorar um pouco mais, e assim vice-versa. Porque cada um tem um processo. E muitas vezes nós achamos que estamos frutificando, mas na verdade, recém colocamos aquela semente. E ela precisa ser trabalhada. Ou seja, ela precisa ser trabalhada nas mãos do Senhor. Deus nos dá muitos sonhos, nos dá chamados, mas este ainda não é o fruto. Repita comigo. Nós temos chamado, temos sonhos, mas esses não são os frutos ainda. Porque muitos desses sonhos não vão nem florescer, nem vão dar frutos. Somente vai dar frutos aquele realmente que vem do coração de Deus. E aí vamos o que? Frutificar. Então é necessário um processo para chegarmos lá. Repita comigo. É necessário passarmos por um processo. E muitos não querem passar por esse processo. Porque esse processo muitas vezes vai ser doloroso, árduo. Quem sabe para você não foi, mas para o irmão pode ser, para a irmã também pode ser. Como eu falei, cada um tem um processo. Não é da mesma forma, do mesmo jeito. Nosso Deus é um Deus de multiformas. Ele tem maneiras de trabalhar, no qual nós não podemos colocarmos, vai ser dessa maneira, desse jeito, não. Porque o nosso Deus é um Deus que tem multiformas. E disse o profeta Jeremias: ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano que se seca, nem deixará de dar fruto. Nesse texto que eu acabei de ler aqui, o profeta Jeremias disse: Jesus é como a água viva. Grita comigo. Jesus é como a água viva, que traz vida para nós. Quem nos dá vida é Cristo. Então águas vivas correm do trono de Deus em direção às sementes, em direção aos frutos, porque Ele dá vida. Foi Ele que derramou o seu sangue por mim e por você. E é nesse mesmo princípio da videira, o qual, se estivermos ligados a Ele, receberemos a vida e tudo que precisamos para frutificar. Mas eu quero que você pense comigo nessa noite. A árvore pode estar bem perto da água. E fica comigo. A árvore pode estar bem perto da água, mas se ela não estiver com raízes que cheguem até ela, o que vai acontecer? Ela morre. Se a árvore não tiver com as suas raízes na água, ela morre. Assim é comigo e com você. Se nós não estivermos ligados nele, nós morremos. Nós precisamos estar com as nossas raízes ligadas nele. Então o segredo não está em parecer uma árvore bonita, nem mesmo estar publicamente perto da água. O segredo está nas raízes. Repita comigo: o segredo está nas raízes. E muitas vezes nós ficamos com o nosso foco no fruto. Mas se nós não cuidarmos da raiz, não vamos frutificar, não cresceremos. Por isso é necessário nós cuidarmos das raízes. O sistema secreto das raízes. Repita comigo: o sistema secreto das raízes. Deus nos deu vida em Jesus. Nos deu uma vida nova em Jesus. Depois, Ele nos deu sementes sobre a sua própria vida. Ele te deu sementes sobre a tua própria vida. Implicações dos céus. Primeiro, Deus nos deu vida nova em Jesus.
Depois Ele nos deu semente sobre a nossa própria vida, com implicações dos céus. E agora Deus está interessado em desenvolver as raízes. Precisamos desenvolver as raízes. E sem raízes sólidas, raízes tratadas, raízes precisam passar por um processo. Se não passarem por esse processo, ela nunca vai chegar a dar fruto. Ela nunca vai chegar ao que realmente ter realmente a vida que é necessário ter. Para que nós possamos dar muito fruto, o fruto precisa permanecer. Porque muitas vezes o vento vem, a tempestade vem, o que acontece com aquela vizinha vai dar os galhozinhos, vai e cai. Não aguenta. Por quê? Porque as raízes estão fracas. As raízes não estão consolidadas como deveriam estar. E o segredo para nós frutificarmos é termos raízes, nos preocuparmos com as raízes. Mas o nosso foco muitas vezes eu preciso frutificar, eu preciso dar fruto, eu preciso, sem estar realmente fincados na rocha. Aí começa o perigo. Você pode estar bastante focado nos resultados, que muitas vezes nós estamos focados em resultados, queremos dar resultados, queremos que seja imediato, coisas palpáveis na nossa vida. Mas Deus, meu irmão, está bem mais interessado no seu sistema secreto. Deus tem interesse no seu sistema secreto, as raízes internas da sua vida com Ele, a forma como você recebe da sua vida a despeito do que está acontecendo fora de você. É forte. Este é o segredo de uma vida enraizada. Então por que, meu irmão, por que, minha irmã, que o sistema secreto de raízes é tão importante? O que faz esse sistema secreto de raízes em nossa vida? Repita comigo: o sistema secreto de raízes faz você alguém grande por dentro. Faz nós por dentro grandes. 1 Samuel 16:7 diz: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O segredo está onde? No coração. Não adianta nós parecermos bonitos, lindos por fora, um terno maravilhoso, uma gravatinha, né? E sei quantos reais, um sapatinho novinho, ilustrando, para até olhar e se pentear. Mas por dentro, como o próprio Jesus falou, não passa de um sepulcro caiado. O seu interior está sujo, ou seja, porque ainda não passou pelo processo necessário da raiz. Então o segredo, primeiramente, o sistema secreto das raízes, primeiro é fazer você grande por dentro. E tem muitos que estão exteriorizando, querem exteriorizar primeiro antes de se tornarem grandes por dentro. E se nós formos olhar para esse texto, nós lemos: Davi foi escolhido por Deus porque tinha um coração pronto para ser expandido. Enquanto o nosso coração não estiver pronto para ser expandido, porque Deus vai tratar conosco. Muitas vezes Deus vai puxar a nossa orelhinha, e muitas vezes muitos olham nesse momento que não gostam de ser chamado a atenção. Ou seja, as raízes, vocês não estão cuidando das raízes, eles estão cuidando dos frutos. Eles querem dar frutos a qualquer custo, não importa a maneira, o jeito. O importante é o que muitas vezes tem uma quantidade grande de árvores, mas não se importa que essas árvores precisam estar enraizadas, precisam estar com o seu sistema secreto realmente por dentro, voltados, conectados com o papai. E Davi, ele viu que ninguém conseguia ver, nem mesmo o profeta Samuel conseguia ver. Davi era grande por dentro e estava pronto para crescer ainda mais. E fica comigo: Davi era grande por dentro. Se nós vamos analisar o texto por fora, ninguém dava a milha para Davi. Nem o profeta Samuel, quando chegou para ungir o rei, ele pensou que eram seus irmãos, Eliabe, enfim, qualquer outro dos irmãos, por causa do seu porte de guerra.
E foi indo ao ponto de ele perguntar para Jessé: tem mais algum filho? Porque eu não estou entendendo mais nada. Deus me mandou aqui, mas o que eu estou vendo, eu estou enxergando, que eu acho que são aptos para reinar, não são. E Deus dá uma grande lição aqui para o profeta Samuel e para nós nos nossos dias. Porque Deus olha no nosso coração. Ele transforma primeiro o nosso coração, depois Ele vai fazer que exteriorize isso. Porque nós temos que andar em santidade, sim. Temos que andar, sim, em ordem de decência, sim. Mas Deus trata o nosso coração. Ele mexe com o nosso coração. Ele faz o nosso coração realmente estar voltado primeiramente para o seu reino, totalmente entregue. E quando nós passamos por uma árvore, quando você passa por uma árvore enorme, grande, imagine agora a maior árvore que você já viu. Eu me lembro de uma figueira. Que figueira que era enorme. O tronco dela era enorme. Imagina então uma árvore assim, bem grande. Grandona. Agora eu quero ver você tentar imaginar o tamanho das raízes que está embaixo dela para sustentar ela. As raízes são maiores. Então as nossas raízes precisam ser maiores. Se a nossa raiz não for maior que o nosso fruto, não vai dar muito certo não. Logo ali nós vamos dar um tropeço e vamos o quê? Cair. Porque o nosso coração não está voltado na palavra. Não está voltado no Criador. Mas naquilo que Ele pode oferecer para nós. Aquilo que Ele possa nos estender. Então o sistema de raízes é sempre maior do que aquilo que ela suporta. Ou seja, é muito maior. Repita comigo: o sistema de raízes sempre é maior do que aquilo que ela suporta. É maior. Então, meu irmão, nós precisamos o que? Ter raízes grandes, fortalecidas. Temos que cuidar do nosso coração. Porque o nosso coração é enganoso. Não podemos ser guiados por sentimentos, por sentimos. Nós temos que ser guiados pelo quê? Pela fé. Como eu falei, Romanos fala que a fé vem pelo ouvir da palavra. Então nós temos que ser guiados pela palavra, não pelo que sentimos, porque os falsos profetas estão aí. Muitos que parecem ser, fazem coisas extraordinárias, mas não passam de lobos devoradores. E se nós não temos um sistema secreto de raízes bem forte, bem consolidados, o primeiro falso profeta, a primeira chuva dessa que vem sobre a nossa vida, acreditamos de uma forma, de uma maneira, e como nós estamos vendo, o que a nossa raiz já está morrendo, porque nós desconectamos de Cristo. Então precisamos cuidar do nosso coração. Então quando nós estamos falando dessas raízes, estamos falando do quê? Do seu coração. Raízes são o quê? O seu coração. Lugar da alma, onde Jesus encontra você de fato. Jesus encontra alguém quando o seu coração está aberto, não está fechado. Porque sempre falamos, dizemos, Jesus é uma pessoa maravilhosa, que não quer forçar ninguém. O Espírito de Deus não força. Zacarias 4,6 diz que não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Mas somente o Espírito vai habitar em você se você der liberdade. Porque o único que entra assim, sem pedir liberdade, é os espíritos imundos, que entram e não querem nem saber, por causa de destruição. Não, o Espírito Santo, ele é sensível, ele quer se relacionar com você, mas você precisa estar buscando a Ele, você precisa se conectar com Ele. E essa noite eu pergunto a você: como está o seu coração? Pequeno e frágil? Ou está sendo expandido dia após dia? Como estão as suas raízes? Elas estão expandidas? Ou elas estão morrendo pouco a pouco? Se elas estiverem morrendo hoje, você vai ser voltamente ligado, conectado com as águas vivas que descem do alto. Para dar vida, as raízes precisam ser molhadas. As raízes precisam que novamente ter vida, precisam se expandir. Raiz que não expande não cresce. Raiz que não expande cai e tropeça.
Então a nossa tendência será de querer ser grande por fora. Repita comigo, a nossa tendência é querer ser grande por fora. Falar bem, parecer profundo, ser bonito, inteligente, ter muito para oferecer, impressionar as pessoas. E o resultado, meu irmão, é que tem gente inflada por fora, mas muito pequeno por dentro. Os nossos louvores do nosso dia é assim, estão inflando os nossos egos. De vez em nós nos modificarmos, nos esvaziarmos como fizemos ontem, os louvores estão enchendo os nossos egos. E as raízes vão morrendo pouco a pouco. Porque a tendência é nós parecermos grandes por fora. Nós queremos estar um baita cartaz, temos um baita banner, ter uma agenda imensa, viajando ao estado, viajando à Europa, Ásia, África. Queremos status, queremos poder, queremos fama. É aquilo que aparece, porque o sistema secreto das raízes não aparece. É lá do teu interior, que precisa ser tratado, que somente você e Jesus sabem. Então nós precisamos estar voltados para a raiz. Como eu falei, se nós estivermos voltados para tudo isso que eu falei, tentando impressionar alguém, se achar o melhor, o maioral, porque canta, porque toca, porque prega, porque faz isso, faz aquilo, tudo outro, a tendência é facilmente cair, porque não tem raízes. Nós estamos vivendo um tempo de artistas gospel, do mundo gospel, que é onde vemos muitos sobem. E a palavra diz que nós temos que cuidar para os frutos, atentarmos para os frutos, para sabermos quem são. E quando nós começamos a observar, começamos a ver que não tem frutos, ou muitas vezes parece ter fruto, mas não tem uma raiz consolidada. O que acontece? Começam a despencar, a cair. Há pouco tempo tivemos um cantor aí, não precisa nem citar o nome, que chegou no auge, ao ponto de ele se achar o bambambam. O que aconteceu? Ele é perigoso quando nós não cuidamos das nossas raízes. Nós não lembramos de onde Deus nos tirou. Nós nascemos para ser grandes, sim, mas grandes por dentro, porque é no nosso coração que Deus vai fazer frutificar em nós os seus frutos do teu Espírito Santo. É onde o que vai ser gerado em nós? O amor, a paz, a alegria, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. E por aí vai. É no nosso coração. Ou seja, no processo das raízes que é gerado o fruto. Mas como eu falo, o processo é árduo, é difícil. Porque quando você vai se expandindo, coisas vão acontecendo, qual vai o quê? Tentando afetar você, tirar você do foco. E esses que eu falei que querem parecer ser grandes, eles são facilmente afetados e não terminam com o que deveriam fazer. O que acontece? Eles saem do foco, porque não estão olhando para as raízes, cuidando das raízes. Quando nós não estamos cuidando das raízes, nós saímos do foco. Nós perdemos o foco quando nós saímos o nosso olhar, a nossa atenção, o nosso cuidado para a raiz, o nosso coração. Então a Bíblia diz que esses são levados por qualquer onda. Surgem muitos aí, muitas visões, muito estilo, muito isso, aquilo. Eles vão barando na rua, nessa. Então para lá e para cá, pulando para lá e para cá. Não tem raiz, não permanece em lugar nenhum. Por quê? Porque não estão atentando para as raízes, não estão cuidando do coração. O coração pode ser machucado, e quando o coração se machuca, é complicado, precisa ser tratado. Então precisamos olhar para a palavra.
Deus deseja, meu irmão, tornar você maior por dentro do que por fora. Muitas vezes nós queremos, primeiramente, ser grandãos por fora. Nós queremos que todo mundo veja que eu sou ousado, que eu sou isso, que eu sou aquilo outro. Precisamos estar alicerçados na verdade, do amor de Jesus. Porque o amor de Jesus que alimenta e não nos faz o que acontece, não somos levados para qualquer tipo de coisa, não, nós vamos para onde o Espírito Santo nos direciona. E os ventos de fora, as tendências, nem mesmo os nossos sentimentos, quando nós estamos ligados na videira, ligados em Jesus, nada disso vai fazer que nós venhamos sair do nosso foco, porque nós estamos o que? Totalmente nossa raiz fincada em Cristo. Então pode vir qualquer tipo de onda, qualquer tipo de vento, de tendência, de sentimento, que nós não caímos, não tropeçamos. Por quê? Porque nós estamos cuidando das raízes. Cuide do seu coração, meu irmão. Cuide dele. Com a palavra. Se alimenta de palavra. E nessa noite você está se alimentando de palavra. E Deus tem procurado pessoas que se permitem crescer por dentro para depois crescerem por fora. Repita comigo, precisamos primeiramente crescer por dentro para depois crescer por fora. E vamos saber lidar com isso. Porque, se meu irmão, se nós preocuparmos só com o exterior, o que está por fora, quando nós mal vemos a fama venha, porque a fama aparece do nada, e não estamos prontos, não estamos preparados para suportar aquilo. No momento parece tão bom, que benção, olha só, tu vai fazendo isso, fazendo aquilo outro. Mas começa a ficar fraco, começa a ficar anêmico. Por quê? Porque as raízes não estão mais nas águas. As raízes podem estar perto das águas, mas não estão dentro das águas, não estão fixadas nas águas. Pode parecer estar, mas não estão. Porque deixou-se levar pela onda, pela fama. Aí vem a soberba, vem o orgulho. Meu irmão, Jesus te chamou para ser grande por dentro. Jesus te chamou para você ser grande por dentro, para frutificar, mas frutificar fruto que permaneça. Que não se iluda com as coisas deste mundo, com essa terra. Porque Ele está vindo. E a palavra diz lá em Mateus 24, aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Ou seja, os frutos que tiverem raízes, esses serão salvos. E nós precisamos realmente nos atentar para isso. Deus tem procurado pessoas que querem, se permitem crescer por dentro, para que depois possam crescer por fora. O seu sistema secreto não será visto por muitos, e talvez isso demore. É um processo. Mas é uma grande transformação acontecendo dentro de você, que você nem imagina que está acontecendo agora nesse exato momento. Porque você está passando por um processo. E esse processo se chama transformação. E o único que consegue fazer isso não é o pastor, não é ninguém aqui, o que consegue é o Espírito Santo, que está passeando em nosso meio nessa noite, procurando árvores que estão querendo estar com as suas raízes nas águas. Que não quer apenas se molhar e depois se afastar, não, ele quer raízes realmente conectadas para que possam dar frutos, esses frutos permaneçam. O sistema secreto de raízes faz você expandir a sua visão. 2 Coríntios 4,18 diz: assim, fixemos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então aquilo que se vê é passageiro, mas aquilo que nós não vemos é eterno. Fé, mais ação é igual a milagre. Não é crer, não é pensamento positivo, mas é fé. Fé é aquilo que nós conseguimos enxergar somente pela fé em Cristo.
Eu sempre gosto de citar o exemplo lá quando o povo de Israel estava em frente ao Mar Vermelho. Na frente tinha o mar, atrás tinha o exército faraó, dos dois lados tinha montanhas. E o povo começa o que? A murmurar. Era melhor nós termos morrido lá no deserto, lá no Egito, permanecido lá do que morrer e ser sepultados aqui onde não tem nem vaga para nós ser sepultados. Parafraseando o que estava falando. Mas tinha um homem de fé. Tinha um homem que tinha raiz. Um homem que tinha relacionamento com Deus. Que ele já estava conseguindo enxergar. Ele não sabia que o Mar Vermelho ia se abrir, mas ele sabia que algo extraordinário, sobrenatural ia acontecer. E eles iam passar ilesos. Fé é enxergar aquilo que os outros não conseguem enxergar. É enxergar o que é eterno e não passageiro. Então precisamos expandir. O sistema secreto de raiz faz expandir a sua visão. O sistema secreto faz você alguém diferente. Repita comigo: o sistema, mais forte, o sistema secreto faz você alguém diferente. Você começa a entender que não precisa se preocupar tanto com o fruto, mas precisa se preocupar com as suas raízes. Repita comigo: precisamos nos preocupar com as nossas raízes. E começamos a nos preocupar com a raiz, nós começamos a o quê? Começamos a tomar decisões a curto prazo, pensando a longo prazo. Começamos também, o aspecto da eternidade muda as suas decisões hoje. Como pastor, Mateus 6,33: buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, quando nós estamos voltados para a eternidade, as coisas começam a mudar no natural. Não ao contrário, nós temos visto pessoas, vindo atrás das bênçãos. As bênçãos que tem que correr atrás de nós. As bênçãos que tem que ir até você. Mas para isso você precisa entender que o sistema secreto de raízes é fundamental para esse processo. E quando nós entendemos que nós temos que preocupar com as raízes, nós não somos confundidos com significância, mas temos visibilidade do que está acontecendo. Nós nos confundimos sucesso com popularidade, porque nós estamos com raízes fortes. E nós somos capazes de prosseguir apesar do cenário à sua volta. Foi cantado aqui: não importa a circunstância, mas somente não vai importar, realmente vamos viver a letra deste louvor quando nós temos raízes fortes, consolidadas, porque pode estar um mar se abrindo, pode estar um vento forte vindo, ou seja, um mar fechado, e nós vamos chegar a ele aberto. Porque não importa a circunstância, mas tem que ter raiz. Temos que cuidar da raiz. Se nós não cuidarmos, podemos apenas cantar este louvor da boca para fora. Mas quando vir uma circunstância que realmente precisamos dizer, não importa a circunstância, eu estou com o Senhor. O primeiro vento forte, a primeira tempestade, nós já largamos fora. Sistema secreto de raízes. Cuidar do nosso coração. Há muitas pessoas cheias de confusão, estão ansiosas porque as coisas não estão acontecendo como eles acharam que deveriam ser, porque nós colocamos uma expectativa naquilo, criamos, vai ser dessa maneira, e quando não sai da nossa maneira, do nosso jeito, vem a frustração, vem a decepção, e nós não cuidamos da raiz do que vai acontecer. Vamos pensar. Mas Jesus está dizendo para você nessa noite que Ele continua de braços abertos. Ele continua dizendo: eu quero regar você, eu quero fazer você grande, eu quero que você cresça, mas você precisa entender que precisa a partir de hoje cuidar as raízes, cuidar o coração. Isso acontece quando
não reconhecemos que em todo tempo Deus está formando raízes em nós. Deus está formando raízes em nós. Deus está transformando você. Deus está tocando em você nessa noite, porque Ele te ama. Ele te ama muito. E Ele já provou isso para você. 2019 anos atrás, na cruz do Calvário. Ele só quer que você cuide as raízes. Ele quer que você cuide o seu coração. Porque dificuldades, contrariedades, vai fazer coisas que não gostamos. Não seremos reconhecidos, vamos fazer tarefas simples. Tudo isso é usado por Deus para nos expandir por dentro. Quando vem contrariedade, quando vem dificuldade, quando fizemos coisas de que não gostamos, quando não somos reconhecidos, quando fazemos tarefas simples, mas isso, posso fazer isso, é porque Deus está tratando com você. Deus está trabalhando com o teu interior. Você está no processo e precisa realmente olhar, realmente acreditar que Deus está contigo. Aleluia. Quero que você guarde uma frase, essa frase eu guardei, que diz o seguinte, Carlito Paz diz: como você termina é mais importante do que como você começa. Como você termina é mais importante do que como você começa. Ou Jesus vem, ou a morte vem primeiro. E como você vai terminar? Como vai estar a tua vida se Jesus viesse hoje? E se a morte viesse hoje? Então, como você termina é mais importante que como você começa. Porque é preciso permanecer. É necessário que permanecer. É muito bom começar. É muito bom sonhar. É muito bom desbravar. Mas o que importa é como você termina. E só será possível terminar bem se você tiver um sistema de raiz desenvolvido por Deus. Se o seu sistema secreto de raiz não está sendo desenvolvido por Deus, não vai terminar bem, não vai permanecer, não vai continuar, não vai ficar, porque a primeira grande onda, a primeira grande tempestade vai matar a raiz, vai aniquilar com a raiz. O sistema secreto de raiz faz você aproveitar todo o processo. E comigo, precisamos aproveitar todo o processo. E tem muita gente que não aproveita, não entende, e depois lá na frente vai fazer falta, porque ela não se atentou por todo o processo. Salmos 16, 11 diz: tu me farás reconhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Essas palavras, meu irmão, de Davi, mostram que em diferentes fases da vida, ele conheceu a alegria da presença de Deus, independente da fase que você esteja passando, independente da fase do processo que você está, você precisa se alegrar, você precisa ter a presença de Deus. Que a palavra diz: a alegria do Senhor é a minha força. Ou seja, Ele precisa de um coração alegre para que você possa ser fortalecido. Se nós não alegrarmos o coração dele, não tem como ser fortalecidos. Então Davi diz, ele conheceu a alegria da presença de Deus. Davi conheceu a presença, a alegria da presença quando ele estava nos campos. Ele conheceu quando ele estava na caverna. Ele conheceu a alegria da presença quando ele estava em guerra ou no palácio. Ele conheceu a alegria da presença em todo o processo da sua vida. Ele encontrou alegria em estar com Ele em todo o processo. Quando ele estava lá nos campos, quando ele era pequenino,
Ninguém dava bola para ele. Ele estava alegre. Ele estava entendendo o processo. Ele sabia que primeiro, principalmente, ele precisava matar o leão e o urso. Não era tempo de gigante, mas era tempo de matar o leão, era tempo de matar o urso. Porque o dia do gigante já estava sendo contado, já estava preparado. Mas muitas vezes nós primeiramente queremos encarar o gigante, mas não temos raiz para encarar o gigante e acabamos o que? Morrendo. Primeiro, meu irmão, quer encarar o leão, o urso, porque isso vai fazer as suas raízes firmar. Você vai ter que se alegar primeiro lá no urso, lá no leão, lá no campo, para depois você se alegrar no palácio. Mas muitos querem palácio, muitos querem viver no luxo. E meu irmão, o que tem esperado para você é muito maior, a eternidade te aguarda. Tem coisas do qual nem imaginamos como vai ser. E Jesus disse lá em João que ele foi: não turbe o vosso coração, credes em mim, crede no Pai, porque lá tem muitas o quê? Moradas. E ele nos direcionou, para nós podermos alcançar essa morada, ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós nos preocupamos com a matéria. Queremos isso, queremos aquilo, mas esquecemos que as nossas raízes precisam estar sendo alimentadas pelas coisas eternas. Precisamos aproveitar todo o processo. Repita comigo: Deus quer expandi-lo por dentro. E Ele faz isso, meu irmão, minha irmã, com amor e de uma forma incrível. A presença dele, olha só, a presença dele não muda, mas as fases do processo sim. Ele faz que as fases do processo mudem quando você entende e compreende que ele está ali para transformar você no processo, dentro do processo. O problema é que sempre haverá momentos de desconforto, vai ter momento de desconforto. O processo de criar raiz em nós nem sempre é do nosso jeito. E quando isso acontece, você vai se sentir, né? Ou seja, tentado a querer 4 coisas. Quais são essas 4 coisas, pastor? Querer o processo do outro. Você olha para o mundo, eu queria, não, você vai ter jeito ali. Aí então fácil. Parece ser fácil, mas para ele não foi. Para ele foi muito difícil. Foi doloroso. Então, muitas vezes nós queremos o processo do outro. Não queremos viver o nosso processo. Queremos o processo do outro. Pensamos que o processo dele é mais confortável, vamos dizer assim, para você preparar. E muitas vezes também disse 4. A primeira é querer o processo do outro. A segunda é resistir às lições que Deus quer ensiná-lo agora. Muitas vezes nós resistimos às lições que Deus quer nos dar. E estamos adiando esse processo. E muitas vezes queremos fazer algo que o nosso tempo, o século XXI está, o que é? É um tempo acelerado. Queremos acelerar o processo, queremos pegar atalho no processo. E o último, queremos queimar etapas. Não, isso não precisa, eu sei que uma coisa é barbada, então eu sei que vai dar. Queremos queimar etapas. E isso é muito perigoso. E você sabe o que acontece quando fazemos todas essas coisas que eu falei? Quando nós queremos o processo do outro, quando nós resistimos às lições, quando nós aceleramos o processo, quando nós queimamos etapas, nós atrasamos o processo que Deus quer realizar em nossa vida. E vamos atrasando, enquanto nós não entender que é necessário passar por aquilo ali, para que possamos crescer, para que possamos avançar, nós não saímos do mesmo lugar, ficamos correndo de um lado para o outro, sem encontrar esperança, sem encontrar e não se entregar para Deus, não vai ter como. Por isso entenda nessa noite, meu irmão, mesmo que o método de Deus em criar raízes não esteja sendo algo que você realmente ame, mesmo assim, é melhor Deus, é o melhor de Deus para você. Repetindo,
mesmo que você não esteja amando este processo, mesmo que você está se sentindo mal, e se você está sentindo realmente não tem mais forças, Deus está te fortalecendo neste processo, porque Ele está com você. Se Ele não estivesse com você, aí você seria consumido, você não aguentaria. A Bíblia diz que Deus não dá algo que nós não possamos suportar. Então aguenta firme, meu irmão. Ande mais uma milha, ande mais um pouquinho. É só mais uma milha. Aguenta firme, porque você está no processo. Bem-vindo. Você está no processo da transformação e é doloroso. Não é fácil, mas precisa passar. Muitas pessoas ficam presas no processo. Vê comigo, muitas pessoas ficam presas no processo e não progridem, não avançam, porque elas estão constantemente, ou seja, querendo estar em outro lugar, tanto em relação ao que o Senhor as está ensinando, quanto no que estão colocando nas suas mãos. Querem estar em outro lugar, querem fazer outra coisa. Não, meu irmão, é aquilo que Deus deseja, é da forma dele, da maneira dele. Não adianta, se você tentar fugir, você vai atrasar o processo. Se lembra de Jonas? Jonas foi chamado para algo, para falar sobre arrependimento em Nínive. Aonde, pastor? Em Nínive. O que aconteceu? Não estava no coração dele. Não vou para lá. Que doideira, que loucura, vou lá para morrer. Não, eu vou pegar e vou para Tarsis. Mas o processo de Jonas era Nínive, não era Tarsis. E quando nós tentamos pegar um atalho, tentar escapar, por que Tarsis, pastor? Você sabia, se você estudar Tarsis, era tipo um Dubai da época? Tarsis é onde existiam os melhores navios da época, aonde existia a melhor economia, aonde existia luxo. Por isso que Jonas queria ir para lá. É só você estudar. Lá atrás. Tarsis. Mas não, Deus queria Nínive. Deus queria tratar com Nínive. E enquanto ele não foi, não ouviu, ele estava retardando o processo. E o processo foi mais o quê? Doloroso. Doeu mais. Até que ele entendesse. Jonas parou no fundo do peixe. Jonas foi lá embaixo, nas profundezas, no inferno. E ele teve que entender lá que ele precisava ir para Nínive, por mais que ele não quisesse. Seguir o evangelho sem mudança, sem renúncia no evangelho. Não é conforme o nosso jeito, é conforme ele quer. É da maneira que ele deseja. Muitas pessoas ficam presas no processo, não progridem, ou atrasam, como Jonas, aconteceu com Jonas. E é mais doloroso quando você quer pegar atalhos, quer queimar as etapas, quer acelerar o processo, resiste às lições. Nós precisamos ansiar para que Deus venha desenvolver as nossas raízes, em meio ao que? As nossas paixões, onde nós sentimos mais confortados. É onde nós estamos confortáveis, nós estamos o que? Pelo sentimento, nós estamos seguindo nossos sentimentos. Como eu falei, é perigoso nós seguirmos pelos sentimentos, irmos por sentimentos, seguir por sentimentos, pelas paixões. Quando nós sentimos mais confortáveis, se está muito confortável, meu irmão, é porque as raízes estão com problema. O processo ainda não terminou. Ele está te transformando. E você precisa voltar para o processo. Aquilo que você achou muito difícil, ou achou que era muito fácil, você precisa voltar para o processo. Nós não podemos, meu irmão, minha irmã, assistir somente aulas opcionais no processo de desenvolvimento das nossas raízes. O que nós queremos, não. Assistir
isso aqui. Não, eu tenho isso aqui. Não, acho que tá bom. Não, meu irmão. É o processo inteiro. É todo o processo. Dessa forma, como você vai aproveitar o processo todo, se você não passou por ele todo? Confie no tempo de Deus. Precisamos confiar no tempo de Deus. Não é conforme o nosso tempo, mas no tempo de Deus. Segundo, confie na ordem de Deus. Não pule etapas. Confie no plano de Deus. Aprenda a amar o processo, a aproveitar, a entregar para Jesus, a dizer algo importante, há algo importante aqui. Você pode haver uma tempestade, mas tem algo importante aqui. Não questione, mas fale: Senhor, é algo importante que o Senhor deseja. Eu vou passar, e sei que vou vencer, porque o Senhor está tratando com as minhas raízes, o Senhor está tratando com o meu coração, e não importa a circunstância. Perto quero estar. Perto quero estar. Então, para nós concluirmos, muitas vezes gastamos muita energia naquilo que as pessoas pensam sobre nós, nossas imagens, nossas curtidas. Desgastamos muito nisso. E o que Deus está preocupado é que ninguém mais pode ver, mas que é a coisa mais importante da sua vida. O que é, pastor? O seu coração enraizado nele, se alimentando nele, recebendo toda a vida que você precisa. Não ame, olha só, isso é forte. Não ame o seu sonho, entre parênteses, o seu fruto, mais do que o próprio Deus, a raiz. Não ame mais o seu sonho do que o próprio Deus. Não resista às lições que Ele tem para você. O seu papel é apenas dizer: sim, sim, Senhor, eis-me aqui. Seja feita conforme a tua vontade. Nós não determinamos nada, como muitos estão falando aí, não. Nós podemos até profetizar, mas determinar não. Pai Nosso, oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou: seja feita a tua vontade. Tem muitos colocando Deus contra a parede. Eu tenho que ser do meu jeito, da minha forma. Não, se não for, eu não vou. Não, se não for, eu não vou, eu não quero mais. O processo de transformação é árduo. Se nós vamos olhar agora na parábola do semeador, a semente que caiu na terra pedregosa não deu fruto, porque não tinha o quê? Raiz. Mas a parábola não para por aí. Essa mesma parábola que diz que a semente caiu ali nos pedregulhos, não tinha raiz, não frutificou, ela continua. O que ela diz? Teve semente que caiu em terra boa, e o resultado foi exponencial. Ou seja, houve expansão, houve crescimento. Lucas 8,15 diz: mas as sementes que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra e a retêm e dão fruto com perseverança. Nada exteriormente vai dar a você verdadeira satisfação se você não tiver a vida de Jesus em você. Lembre-se que o segredo de uma vida enraizada está no sistema secreto de raiz que Deus está formando em você. Repita comigo agora: o fruto, mais forte, o fruto é determinado pela raiz. O fruto é determinado pela raiz. Então o sistema secreto de raiz vai fazer você grande por dentro, vai expandir a sua visão, e você vai aproveitar todo o processo. Vamos se colocar em pé nessa noite.